Fala, aventureiros! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aerografia, né? Então, quando eu trago para vocês soluções, né, dicas de pintura, geralmente eu trago coisas que são acessíveis aí para a galera que está iniciando, né? E eu comecei a minha parte de aerografia exatamente com este compressor aqui, ó, que é um compressor que eu comprei na China, né? Ele tem um suporte aqui para você colocar o aerógrafo, isso é muito bom. E ele tem um botão de liga e 3 níveis aqui de pressão. Mais fraco, a média e as 3 luzinhas acesas, uma pressão mais forte. Ele tem essa mangueira aqui que eu achei muito boa, ela tem uma qualidade muito boa essa mangueira que veio com ele. E exatamente a fonte dele, que nesse caso eu comprei uma versão 110 volts. Então este compressor aqui, ó, quebrou meu galho por muito tempo, né? Eu tenho ele aqui há uns 2 anos, eu acredito. Mais ou menos 1 ou 2 anos, e utilizei ele demais, principalmente para passar primer, para fazer a cor base, você passar aquela primeira camada de cor na miniatura, para fazer alguns efeitos, como aqui, olha, né, todo esse efeito aqui que eu coloquei aqui, esse marrom por cima, eu fiz com aerógrafo, exatamente para dar esse efeito 3 degradê, né, e utilizei tudo esse compressor aqui. Porém, eu pensei em evoluir um pouco a minha aerografia e comprar um aerógrafo melhor, tipo da Urban, uma outra marca que me permita uma precisão melhor na aerografia para tentar outros efeitos, porque a gente precisa evoluir na nossa técnica, no nosso trabalho, na nossa pintura, e eu queria evoluir nessa parte de aerografia. Só que aí eu pensei, poxa, se eu comprar um aerógrafo aí de R$300 mais ou menos, com este compressor, eu vou estar comprando uma Ferrari para andar na estrada de terra. Então eu preferi investir nesse momento num compressor melhor. E eu pesquisei na internet, né, onde comprar um compressor, qual compressor comprar. Eu não achei ninguém que era da área de pintura de miniaturas trazendo um vídeo falando sobre o compressor. Eu achei gente que era da área de pintura de carros, de capacete, pessoal de outras áreas de artesanato, pessoal que pintava miniaturas grandes como essas de carnaval, né? E eles falavam um pouco sobre os compressores, quais tipos de compressores, mas eu não achei ninguém específico para falar de miniaturas pequenas, né, que a gente pinta. E eu decidi trazer esse vídeo, esse review para vocês, do compressor que eu comprei, que eu já utilizei e que realmente achei excelente e indico se você quiser evoluir, né, na sua área de aerografia e você quiser sair de um compressor desse para um compressor um pouco melhor. Lembrando, para quem está começando, isso aqui é uma excelente aquisição, quebra muito teu galho, principalmente você não vai saber direito, você vai ter que aprender várias técnicas de diluição e tudo mais, e este compressor aqui resolve o seu problema. Eu vou mostrar depois na prática a diferença de um e outro para vocês verem. Porém, vou mostrar aqui agora o outro compressor. Então, esse aqui é o outro compressor que eu adquiri, né? Eu não queria aqueles compressores grandes, até porque eles são muito caros, estavam fora do meu orçamento. E esse daqui, eu achei ele uma promoção muito boa. Eu vou tentar deixar o link aqui para vocês, eu não sei se vocês vão encontrar ainda nessa promoção, mas eu vou deixar o link aqui embaixo em algum local para vocês, e além da descrição do vídeo também, para vocês tentarem adquirir esse compressor se vocês quiserem. Eu paguei nesse compressor aqui por volta de R$550, ainda parcelava em 10 vezes sem juros, né? Então facilitava demais. Ele tem essa alça aqui para você carregá-lo, né? Ela pode ser dobrada assim para baixo, você pode levantar para carregá-lo. Ele tem aqui algo que me incomodava muito naquele outro compressor. Eu cheguei até a pensar em comprar um medidor à parte dos PSIs, né? Que eu nunca sabia quantos PSIs cada uma daquelas botões ali, cada um daqueles níveis tinha. E esse aqui ele tem o medidor de PSI, né? Então eu consigo colocar aqui quantos PSI, tá até com o plástico aqui ainda, porque é bem novo, tem 2 ou 3 semanas que esse compressor chegou para mim, né? E ele é a regulagem do PSI dele, você puxa essa alavanca, você gira para um lado ou para o outro, né? E regula o PSI dele. Além disso, ele vem com essa mangueira que está encaixada aqui, eu vou mostrar a outra ponta dela, que também é excelente, muito parecida com a outra, ela tem uma proteção aqui maior. Mas realmente eu fiquei na dúvida qual que é melhor. Se é daquele compressor mais simples, eu acho que aquele lá é um pouquinho ainda melhor que essa daqui, mas é uma mangueira muito boa também. Ele tem esses pezinhos aqui de borracha, que te permite ali colocar no chão e ele não escorrega, né? Exatamente porque quando ele liga, ele vai vibrar um pouco, porém o som dele não é muito mais alto do que o outro, por incrível que pareça. Olha só, o pé dele, né? Borrachado com garrinhas. E ele também, ele tem uma voltagem aqui, 220 ou 110, isso é muito legal, né? Se você trabalha em um local que tem 220, você pode colocar 220, ou se você tem um local com 110, você muda para 110 e o botão de liga e desliga dele. Ele tem também um filtro aqui, olha,
né? E isso aqui é muito bom, porque isso aqui impede que vá água dentro da mangueira, né? Que o compressor fique dando aqueles espirros, e ajuda demais aqui no nosso trabalho. Em geral, eu achei que esse compressor aqui realmente resolve vários problemas como entupimento, né? O outro entupia mais o aerógrafo. Se você fizer uma diluição errada ou sua tinta não for daquelas muito mais novas, forma aqueles pedacinhos, e você não filtrar bem aquilo ali ou diluir bem, né, aquilo ali causa entupimento. E isso aqui reduz bastante porque ele tem uma pressão constante, você pode aumentar a pressão dele se precisar desentupir, e isso era uma coisa que estava me irritando demais no outro aerógrafo, porque às vezes eu estava fazendo um trabalho preciso, com pouca pressão, e aquilo ali entupia, eu gastava mais tempo desentupindo do que o processo de pintar, né, o processo divertido que é fazer a pintura da miniatura, acabava sendo o menor tempo que eu gastava. E eu gastava mais tempo desentupindo, um processo chato de ser feito, tirando tinta, lavando, limpando, do que o processo gostoso. E um detalhe interessante, além do compressor, eles me mandaram também um aerógrafo, né? Não é um aerógrafo assim de alta qualidade, mas eu achei um aerógrafo bem bacaninha, né? Parecido com o que eu já uso. Esse aqui eu acabei nem utilizando ele ainda, e ele veio com algumas ferramentas que eu sempre quis testar, né? E quase que eu comprei elas à parte algum tempo atrás, que é essa agulha aqui para resolver com desentupimento. Eu já usei ela para limpar algumas partes do aerógrafo e eu achei bem interessante. Isso daqui que eu ainda não utilizei, tem gente que fala que não serve para nada, tem gente que fala que serve para alguma coisa, que realmente, assim, se você pegar opinião na internet, né, você vai ter várias pessoas que falam que sim, que não, e o interessante é você testar. Então tem essas buchinhas aqui, né, nem sei como chama isso aqui, mas aquele negócio que você enfia para fazer a lavagem do aerógrafo. Tem isso aqui também, né, essas agulhinhas aqui, que te permite fazer a limpeza ali do aerógrafo. Veio também com a chave para você tirar o bico. Esse conta-gotas, que esse aqui realmente não uso, nunca usei nem no outro que eu tenho. E o aerógrafo, que eu achei bem interessante, né, ele veio com esse protetor aqui. A tampa dele não sai, o copo dele não sai. Ele tem uma boca bem larga aqui, né, na tampa. É um aerógrafo de dupla ação, né, que você aperta para sair o ar e vai puxando à medida que você quer que saia a tinta. E como eu já tenho um aerógrafo parecido com esse aqui, eu acabei não utilizando esse aqui ainda, né? Ele tem aqui esse encaixe rápido aqui de mangueira, né? Se você tem vários aerógrafos e você precisa trocar o compressor de forma rápida. Então eu achei um aerógrafo aí razoável, né? É um aerógrafo que você compra aí na China, você vai pagar uns R$100 e poucos nele, né? E assim, eu achei interessante porque veio junto com o compressor. Eu só queria o compressor e veio ainda um aerógrafo junto. Eu achei isso bem legal, né, com todas essas ferramentas aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar os compressores, vou ligar o antigo e vou ligar o novo para a gente comparar, né, a diferença entre eles. Então, vou começar aqui com o compressor antigo para mostrar para vocês. Inclusive, eu vou colocar ele à venda, né, para quem tiver interesse aí de começar a aerografia e quiser comprar esse compressor aqui, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo, né, tá lá no Mercado Livre e tá lá com um preço bem bacana aí. Tá novinho aí, praticamente 1 ano de uso, né, sem muitas marcas de tinta, sem nada. Eu vou mostrar aqui agora para vocês utilizando nanquim, porque a nanquim ela já vem meio que diluída, então a gente não precisa fazer o trabalho aqui, que não é o objetivo de mostrar a diluição para vocês. Acabei colocando até demais, porque estava meio que entupido, né, então acabou não editei aqui a parte de colocar nanquim, né, mas tá ali, olha, a nanquim. Eu vou colocar aqui, olha. Vou ligar aqui no primeiro nível para vocês ouvirem aqui o barulho e verem como é que funciona este aerógrafo aqui neste nível, que eu não sei quantos PSI são, mas eu acredito que seja em torno de uns 20. Então vou primeiro a distância aqui maior, para a gente ver. Pode ver que ele quebra muito bem o galho, né? Ele tem um jato bacana, né? Agora eu vou aproximar aqui com uma pressão um pouco menor, puxando menos o gatilho. Certo? A gente consegue fazer traços mais finos. E eu vou diminuir agora a potência dele aqui para o número 1. Olha. Vamos fazer um efeito de longe novamente. Certo? Porque aqui ele joga bem menos tinta, né? Nesse caso. E agora eu vou fazer mais de perto. Ó.
Em resumo, é um aerógrafo que realmente funciona, né? Quebra muito galho. Vou desligar aqui por causa do barulho. Ele quebra muito galho, ele tem esse efeito aqui que eu gosto demais, né? Porém o outro, tem muita diferença desse? Não, mas ele tem uma coisa que eu sinto nele quando você trabalha depois de um tempo, que você sente, ele tem uma constância maior, né? O jato dele, o ar dele, você percebe que é um jato mais constante, né? Ele não tem muita oscilação, então ele não causa aqueles pequenos guspes assim, que nesse caso aqui não aconteceu, mas que pode acontecer com tinta, né? O nanquim, como ele é muito bem diluído, é uma tinta muito bem concentrada, então até que não acontece muito, mas pode acontecer quando você dilui tinta. E agora eu vou trazer o outro compressor aqui para a gente poder testar. Então tá aqui o compressor, vou ligá-lo. Eu deixei ele com 20 PSI, certo? Olha só, ele está com 20 PSI. Eu vou tirar o compressor aqui da mesa, porque como ele vibra demais, ele vai tremer demais a mesa, e aí o vídeo vai ficar tremido, tá? Mas vai dar para... Vou deixar ele aqui bem próximo para a gente poder ouvir o som dele. Vocês já ouviram quando ele ligou e o som dele não é... Olha só, o som dele é exatamente isso daí, mas ele vibra demais a mesa. Então, vou pegar meu telão aqui e vamos lá. Vou começar aqui com o jato longe também. E agora eu vou trazer um jato mais próximo. Então tá aí, como vocês podem ver a diferença, olha, esse aqui deu um pouco mais de aranha, tá vendo? Olha, esse aqui deu bem menos, né? Exatamente por quê? Porque eu sei a pressão que eu estou colocando e eu também consigo controlar melhor essa pressão. Esse jato é mais contínuo, ele oscila pouco, né? Por ele ter filtro, ele não vai dar aqueles espirros, né? Que o aerógrafo geralmente dá. Mas ambos aqui quebram muito o galho, né? A única diferença desse daqui que eu acho é exatamente isso, é a constância do ar dele, que facilita demais. E olha só, para vocês verem, o traço bem mais fino, né? Consegui fazer uma precisão aqui bem melhor, aqui também eu consigo, mas aqui eu gosto mais de trabalhar. Então aí fica aí a dica, né? Esse review aí desse tipo de compressor, para quem está querendo trocar o compressor, se realmente vale a pena ou não, se tem um compressor portátil. Né? Compressor que eu não indico é aquele que você coloca aqui na base, aquele que você recarrega, porque se você não liga ele na tomada, você tem um problema de que na hora que você está trabalhando, a bateria acaba e às vezes você está no meio do processo e aí prejudica toda a sua pintura, porque você tem que continuar depois ali do meio para frente, a tinta já secou, então a gente tem todos esses trabalhos. Eu recomendo, mesmo que seja um portátil como esse daqui, que você compre um que seja com tomada, né, como este meu aqui. Ou se você quiser comprar um compressor melhor, né, ele já resolve esse problema. Então fica aí a dica aí dos compressores. Vou deixar o link aqui onde eu comprei, né, e se você tiver interesse, você adquire lá, provavelmente, espero que esteja no mesmo preço que eu paguei, que foi em torno de R$550 mais ou menos, vindo o compressor e mais o aerógrafo. Então é isso aí, galera. Fica aí a dica do Druida.